Então, velho, eu vou começar essa porque eu acho que esse debate da questão dos alimentos no Brasil, ele entra em um lugar que também faz parte do que a gente estava falando há pouco, entendeu? Havia um comentário ali, um pouco nesse cenário de que a gente tem que estar ou a favor de um ou a favor de outro. Eu acho que, na verdade, a missão nossa é encontrar caminho para unir os interesses de quem produz com os interesses de quem trabalha. E daí a Perfeito. gente deixar de dar resultado, deixar de dar problema para dar resultado. E eu acho que na questão dos alimentos, a gente vive hoje depois dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, depois de um processo de aceleração contínua que está acontecendo desde a pandemia, em que a gente vê várias coisas da geopolítica se acirrando, se acelerando, e esse boom de commodities, a meu ver, sem uma política pública que consiga garantir esse preço dos alimentos, pelo menos para o mercado doméstico, regulamentados, organizados, nivelados, isso causa essas incoerências. Hoje em dia, com a taxa de juros que está, é muito mais eficiente para a enorme escala de quem produz alimento no Brasil exportar do que ocupar esse espaço mantendo os lucros no mercado doméstico. E é esse o problema que a gente está vendo, desse encarecimento. E aí, irmão, acho que a gente conversa sobre as coisas sérias. A taxa de juros desse país está aumentando direto, dizendo que vai baixar a inflação. E tá aí. Todo mundo falando aqui sobre inflação dos alimentos. Qual era a estratégia, galera? Não era aumentar a taxa de juros que ia resolver o problema? Por que que não está resolvendo? E eu acho que se não resolve é porque a gente tem questões mais estruturantes e aí que o Estado tem que ter a estratégia para poder resolver. Hoje em dia, a gente viu agora uma semana atrás um monte de gente postando vídeo sofridos, cara. Trabalhadores e pequenos empresários, ou grandes empresários também, de vídeo de gente descartando alimento. Isso de um país que vive na linha da pobreza até pouco tempo atrás, isso é de doer. Agora, isso acontece porque, para eles, mais vale a pena o descarte aleatório do que arcar com a distribuição. Isso acontece porque até hoje esse país que é rico em comida, que é terra Brasília, tudo que você cultiva dá fruto. País riquíssimo, poderoso, a gente continua extraindo petróleo bruto para enviar esse petróleo para ser refinado, porque não houve valor agregado, não houve indústria, não houve ciência e tecnologia, não houve oportunidade dos trabalhadores da escala 6 por 1 a crescerem em outros espaços de trabalho que precisem de algo mais técnico. E a gente consiga agregar valor. A gente consiga fazer com que tanto os produtores quanto os trabalhadores consigam agregar recursos, né? E eu acho que o grande problema disso é a gente tem uma política de paridade de preços até hoje que nivela os nossos preços de combustíveis feito outros países querem. Feito esse mercado, essa mão natural do mercado global coloca. E aí isso falta política pública. Falta política pública de garantia num país que é rodoviário, até hoje, que é rodoviário, e a gente aumenta muito o valor do alimento por conta da distribuição dele. E, a meu ver, está de lado. A gente não olhar para as outras questões e a gente vê de novo isso, como taxa de juros, como a questão da política de paridade de preços internacional e a falta da gente conseguir fazer algo de soberania. Para mim, era fundamental que um país tivesse condições. Cara, minha população precisa que eu tenha uma política pública de garantia mesmo que os empresários façam um ganho de escala internacional. Eu preciso de uma política pública que garanta que no país rodoviário, gasolina esteja num preço mais acessível, para que a gente não desvele tanto, entendeu? Afinal de Perfeito, mas você contas. sabe que tudo isso que você falou possui um culpado, o nome dele é PT. Você, durante A gente 16 fala, a anos gente fala, É, fala, Lula fala, fala, PT, fala, fala, e Lula assim, ó, PT, a Lula resposta é: PT. a culpa é